Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, em João capítulo 3 e versículo 8. João 3, versículo 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 3, 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: o vento sopra aonde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz. Olha só. Mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia, aleluia. Deixa eu só configurar meu celular aqui para ele não desligar. Aleluia. Deus é bom. O vento sopra aonde ele quer. Ouve o barulho que ele faz. Nós ouvimos o barulho do vento, mas não se sabe de onde ele está vindo e nem sabe para onde que ele está indo. E assim também é todo o que é nascido do Espírito. Quantos nascidos do Espírito nós temos aqui esta manhã? Só quem é nascido do Espírito dá glória a Deus aí. Aleluia. Só quem tem certeza da salvação e é nascido do Espírito dá um brado de júbilo ao Senhor aí. Aleluia. Hoje nós vamos concluir a palavra que eu comecei há 15 dias atrás, chamado Templo Ambulante. Então é Templo Ambulante parte 2. Amém? Nós estamos falando sobre Templo Ambulante e eu comecei a falar sobre os problemas de chamar esse negócio aqui, esse prédio, de templo. Quando a gente chama isso aqui de templo, a gente criou-se um problema milenar, porque não é a gente que começou com isso. Isso aí já começou há muitos e muitos anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, não melhor, 1.700 e poucos anos atrás, reforçou. A questão de sinagoga, a questão de ter um lugar para reunião sempre existiu, amém, irmãos? Ter um lugar para reunir. Na verdade eu falei sobre o templo moderno, mas na verdade essa coisa de ter templo começou lá com Moisés no deserto. O primeiro templo foi de tenda, de couro, de animais. Foi feito o que naquela época era chamado de tabernáculo. Foi construído ali com ordem de Deus. Então Deus falou para construir aquele negócio. Aí veio o rei Davi, e o rei Davi propôs no seu coração fazer algo maior e melhor para oferecer a Deus. Vocês estão aqui? E aí começou-se o que nós chamamos, o que nós conhecemos na Bíblia como o primeiro templo, ou seja, o templo do rei Davi. Só que esse primeiro templo foi destruído pelos inimigos. E aí começou a reconstrução do que na Bíblia a gente conhece como o segundo templo, que é um templo não tão luxuoso quanto foi o primeiro, tanto é que os mais velhos choraram, a Bíblia diz lá, que os mais velhos choraram quando viram a construção daquele templo que estava fazendo agora. Os jovens estavam felizes, né, porque eles não tinham visto o antigo. Mas os velhos estavam chorando, porque eles falaram, puxa, isso aqui não chega nem aos pés do que era o primeiro. E aí veio o profeta e disse, não, vocês estão errados. A glória do segundo templo será maior do que a da primeira. Porque o que o profeta estava anunciando? Que o templo seria, a glória do segundo templo seria o próprio Jesus. Não seria simplesmente ter uma arca que trazia a presença de Deus como era no deserto, como foi no templo do Davi. Não era só colocar a arca de volta. Agora o segundo templo teria o próprio Jesus. E é óbvio que o profeta não estava falando daquela nova construção. Por que que não? Porque depois veio o próprio Jesus e falou, esse templo vai ser destruído. E eu reconstruirei ele em 3 dias. Então você percebe que, desde lá o profeta que falou que a glória do segundo templo será maior do que a da primeira, ou esse profeta já não estava falando mais do prédio. Repito, esse profeta que falou isso não estava mais se referindo diretamente ao prédio. Ele já estava se referindo ao templo que Jesus estava dizendo, que era o seu próprio corpo. E depois também, em certo sentido, o profeta já estava se referindo sobre a gente. Por que sobre a gente? Deixa eu só ler um texto que eu li no passado, na primeira ministração. Deixa eu reler aqui para você hoje. Está em Hebreus capítulo 3. E versículo 4. Olha só o que está escrito em Hebreus 3 e 4. Porque toda a casa
ela é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas, quem é? Deus. E na verdade, Moisés, ele foi fiel em toda a sua casa, como servo. Quando fala em toda a sua casa, por quê? Porque Moisés construiu o primeiro templo, o primeiro tabernáculo. Então Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Para quê? Para testemunho das coisas que haviam de anunciar. O Moisés só estava fazendo algo e ele foi fiel ao que ele fez, porque aquilo que ele estava fazendo era um ato profético para o que havia de vir. Aquele templo lá do Velho Testamento, do deserto, era um ato profético sobre nós. Você está aqui? E ele foi fiel. Mas ele diz, mas o Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, o corpo de Cristo, o qual, a casa é quem? A casa é quem? A casa é quem? Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então preste atenção, irmãos. Está falando que Moisés foi fiel em construir uma casa como um ato profético de algo que estaria por vir. O que estaria por vir? A gente. Era nós, a casa onde Cristo habita. Falei aqui sobre o Reino de Deus. Falei que nós temos o Espírito dentro de nós. Falei que o Reino de Deus está dentro de nós através da vida de Cristo. Então nós somos templo e morada do Espírito Santo, assim como diz em Efésios. Diga assim, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Agora preste atenção. Como a gente falou, e o próprio Jesus disse, que não estava se referindo a construções de pedra, mas também nunca foi proibido a igreja se reunir em algum lugar. Mas quando fala que nunca foi proibido a igreja se reunir em algum lugar, é em algum lugar literalmente. Ou seja, a igreja pode se reunir numa praça e ser igreja. A igreja pode se reunir num campo aberto qualquer e ser igreja. A igreja pode se reunir lá no meio do mato, debaixo das árvores, como acontece muito aqui na Amazônia brasileira, e acontece também na África. Esses dias eu recebi um vídeo de uma igreja perseguida, de uma das igrejas perseguidas, que derrubaram a igreja, lá numa região da África, derrubaram. Foram lá, queimaram tudo, acabaram com o prédio. E a verdadeira igreja, estava debaixo de algumas árvores, debaixo de chuva, na hora do culto. Não, você não entendeu. Eu podia ter trazido esse vídeo aqui. Debaixo, na hora do culto, eles estavam lá. Na hora do culto, aonde? A igreja estava lá na hora do culto. Debaixo de chuva, e cantando, e celebrando, e fazendo culto de domingo. Você está aqui? Mas tem gente que não vem aqui para cá porque está quente demais. Não vem porque está chovendo, eu vou me molhar até chegar aqui. Não vem porque está calor, não vem porque está frio, não vem porque eu estou com fome, não vem porque eu estou com sede. Vários motivos para não vir. E ele não entendeu que não é nem a questão de estar ou não estar aqui dentro desse prédio. A questão é de não estar com a igreja. Você está entendendo, irmãos? Então, a questão do prédio trouxe uma série de problemas para a época do judaísmo lá, dos religiosos que frequentavam a sinagoga e tinham o templo, e eles têm até hoje. Os judeus hoje, lá em Israel, aquela briga lá que está tendo, você já conhece a história. Então agora, provavelmente agora, tudo indica que eles vão dominar, já praticamente dominou toda aquela área, por conta do que o Hamas aprontou, e então foi o estopim da guerra, e agora parece que tudo indica que vai vir tudo sobre o domínio de Israel. Vindo aquele domínio sobre Israel, a cúpula dourada, que é dos muçulmanos, será retirada de onde que ela está e vai ser reconstruído o novo templo. Que aquela área ali como é que fala? É a terra de Araúna, onde Davi comprou aquele lugar para construir o primeiro templo. Então os judeus, até hoje, eles creem que tem que ser construído o templo aqui lá naquele lugar, onde está a cúpula dourada. Mas o Israel não podia entrar lá, mas agora eles estão dominando a área. Então daqui a pouco você vai ver isso, e quando você vê isso, caso a gente esteja aqui, provavelmente a gente não vai estar mais, mas caso a gente esteja, não sei, não posso afirmar que vamos estar ou não, mas caso a gente esteja aqui, ali naquele lugar é onde vai sentar o anticristo.
E olha que coisa interessante. O anticristo vai se sentar dentro da onde? De um templo feito por mão de homens. Então você percebe que quando Jesus estava, vamos dizer, em certo sentido, criticando essa questão da construção em si, é porque não era que Deus queria que o pessoal adorasse a construção. Deus queria que as pessoas adorassem Ele. Mas a construção ficou tão luxuosa, tão rica, no tempo de Davi, que Salomão que terminou, né? Foi Salomão que terminou. Mas ficou tão suntuosa, tão rica, que os olhos, irmãos, acontece até hoje isso. Vamos ser honestos. Se você não foi no Brás ainda, você tinha que ir no Brás. Você passa lá no Brás, no templo fake news de Salomão, é fake news aquilo ali. Mas o negócio é doido, irmão. Não precisa nem se entrar. Eu ainda quero entrar para ver como é que é por dentro, eu não tive o privilégio. Mas por fora, quem já passou por fora? Só por fora já não dá né? Os nossos olhos ficam estatalados. Por quê? Porque o negócio é suntuoso. Agora presta atenção, nós estamos assistindo um templo fake news. Agora imagina o templo verdadeiro de ouro. E o ser humano, ele gosta disso, irmão. O ser humano, ele gosta de coisa, o ser humano gosta de ostentação. Você sabe por que muita gente não se encanta com esta igreja? Porque essa igreja está há 10 anos em reforma, né? A gente não consegue sair, tirar essa imagem de algo em construção. Mas quando uma pessoa vai visitar uma outra igreja que já está pronta, que já conseguiram, né, acabar, as pessoas ficam assim, eu sei porque eu vou, eu sei porque eu já fui acompanhado. O ano passado a gente foi assistir uma conferência do pastor Luciano Subirá em uma igreja aqui em São Paulo, e quando a gente chegou lá, os irmãos sentavam na cadeira e ficavam assim. Porque isso é o ser humano se enche dessas coisas físicas. Vocês estão aqui? É fácil para nós, seres humanos, nos enchermos de coisa física. Então, o que Deus está dizendo? Não é proibido ter uma parede, não é proibido ter uma cadeira boa, não é proibido ter nada dessas coisas, não é proibido. O que não pode é essas coisas se tornarem idolatria para mim. Ou seja, dizer assim, que ir para a igreja é estar dentro desse prédio, e não é. Ir para a igreja é eu fazer contato com irmãos, ter acesso a irmãos, fornecer a irmãos a minha própria vida para servi-los, receber o serviço deles também para mim, e nós podemos ter uma vida de compartilhamento juntos entre eu e o meu irmão, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente ali, e isto é igreja. Então, quando eu estou reunido na casa de alguém, orando por alguém, se eu fui com a equipe lá orar, e nós estivemos ali no tempo juntos, cantando, celebrando, orando, ministrando a palavra, naquele lugar era uma igreja. Se eu estou no grupo de alívio e tenho ali 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas que seja, e está todo mundo falando de Jesus, compartilhando sobre Jesus, orando uns pelos outros, fazendo comunhão uns com os outros, ali é uma igreja. Teve muita gente, irmãos, muita gente, não foram poucas, que vieram de outras igrejas para a nossa igreja. Quem vem de igreja convencional, eu chamo de igreja convencional igreja que só tem o culto de domingo, escola dominical, culto de oração e culto de doutrina. E as festas, né? Aí tem festa das senhoras, festas dos jovens, não é festa não, perdão. Festividade das senhoras, festividade dos jovens, festividade do grupo círculo de oração, festividade. Então eu tenho as festividades, eu tenho o culto de domingo, eu tenho a escola dominical e eu tenho o círculo de oração e tal. Eu chamo isso de igreja convencional, porque é uma igreja que está dentro daquela convenção, daquele sistema. Quando uma pessoa dessa igreja vem para cá e eu digo, você não é mais, a nossa igreja não é assim, a nossa igreja é uma igreja em células. O que é uma igreja em células? Nós acreditamos que essa reunião aqui, de domingo, ela é a concentração, a celebração de todas as igrejas Fonte de Alívio reunidas. Sabe quem está aqui hoje aqui? Todas as igrejas Fonte de Alívio reunidas. Todos os pastores da igreja Fonte de Alívio reunidas aqui hoje. Você quer ver? Levanta a mão os pastores. Olha quantos pastores eu tenho aqui. Fica com a mão levantada. Aqui eu tenho pastores de jovens, pastores de adolescentes, vários pastores de crianças, vários pastores de jovens, vários pastores de adolescentes, pastores de adultos, pastores de casais. Quem são essas pessoas que estão com a mão levantada? São aqueles que cuidam de um pequeno grupo, de 5, de 10, de 15 pessoas, e eles ali com a sua equipe, eles são uma igreja.
Então quando as pessoas vêm frequentar aqui, e eles me veem pregando, e alguém tenta, por exemplo, me ligar, ou querer que eu vá visitar a casa dessa pessoa, olha para mim que você vai entender. E fica pensando, puxa vida, fiquei 3 meses lá naquela igreja, e o pastor nunca foi na minha casa. Ele vai sair daqui frustrado. Por quê? Porque quem tem que ir na sua casa não sou eu não sou o único pastor dessa igreja. Mas essa pessoa já recebeu na casa dela, vai vendo, ó. Ela já recebeu o líder, já recebeu aquela pessoa que cuida dela, o apacentador. Os irmãos já fizeram festa de aniversário para ela. Ela já passeou com os irmãos, já fez reunião com todo mundo, mas a indignação dela é por quê? Porque eu nunca fui na casa dela. Porque na cabeça dela, da igreja convencional, o pastor é que ia na casa das ovelhas. E ele não entende que nessa igreja eu não sou o pastor principal. Os pastores principais estão aqui e eles levantaram a mão. E eu quero que você agora levante a mão, pastor principal, pastores principais, e dá um brado de júbilo ao Senhor. Você que é pastor principal. É eles. E aí quando a pessoa vem, ela pira. Ela não consegue fazer essa interpretação de que a igreja é o pequeno grupo. Porque na cabeça dela uma igreja é uma igreja gigante. Uma vez uma certa pessoa, eu já disse isso aqui muitas vezes, vou repetir hoje. Uma certa pessoa entrou no salão de cabeleireiro, minha esposa era cabeleireira. E ela entrou no salão de cabeleireiro uma vez e falou assim, aonde que é a sua igreja? Ela já sabia que a Adriana pastoreava. Aonde que é a sua igreja? Adri, minha igreja é ali. E apontou, né? Minha igreja é ali para baixo, ali no Lucélia. E a mulher falou assim para ela, preste atenção na fala da pessoa. Mas a sua igreja é grande ou a sua igreja é pequena? Aí a Adri, mas como assim? Como grande? Tem muita gente na sua igreja? Tem muita gente, é grande? Ou é pequena? Aí a Adri, né, não sabia exatamente onde ela queria chegar, falou, eu acho que é pequena. Se for falar de número de pessoas, a gente já teve igreja de 5.000 pessoas, a gente já viu isso, então eu falei, a igreja é pequena. Na época a gente tinha 400 pessoas congregando lá. E aí a pessoa falou, então tá bom, é porque eu ia lá, mas eu só vou em igreja grande. Eu não gosto de igreja pequena. Ainda bem que não foi. Você está aqui, irmão? O que tem na cabeça desse ser humano? O que ele aprendeu? De alguma maneira ele aprendeu que igreja grande é um prédio grande, lotado de gente. De alguma maneira ele aprendeu que igreja grande é uma igreja cheia de pessoas, então a igreja grande é que tem poder, a igreja grande é que tem dinheiro, a igreja grande é que faz assistência social, a igreja gigante que tem um prédio grande, é porque aí sim o pastor é um pastor bom e importante, então é ele que eu quero seguir, porque ele é famoso, ele é da internet. Então ela põe dentro da mente dela uma religião, que quando você vai para um grupo pequeno ali, durante a semana, dia de quinta-feira, 8 horas da noite, e eu me reúno com aquela equipe, desmorona, desconstrói. O templo é derrubado, como disse Jesus. Esse templo vai ser destruído. Então para ela, quando ela chega lá, 5 pessoas reunidas, 10 pessoas reunidas, e alguém diz, isso aqui é igreja, o que aconteceu nesse momento no coração dessa pessoa, irmãos? O templo foi destruído. É como se estivesse dizendo para ela, destruíram minha igreja. Porque a igreja para mim não é isso. Vocês estão aqui? Aleluia. Então, onde que a gente quer chegar com essa palavra? Que Jesus então deixou claro e provou para nós, que nós é que somos a igreja. Nós é que somos o templo. Jesus habita dentro de nós e é de nós que tem que sair a adoração. É de dentro de nós que tem que acontecer o culto. Por isso que eu disse aqui no primeiro dia, essa coisa de eu fui lá assistir o culto. Você assistiu o culto hoje? Quem já viu essa frase? Você assistiu o culto hoje? Quem já viu essa frase? Quem já disse essa frase? Você já assistiu o culto hoje? Você foi assistir o culto? Cara, assistir culto. Você assiste jogo de futebol, você assiste o YouTube, você assiste muita coisa, mas culto você não assiste, culto você presta. Eu vou na igreja prestar o meu culto. Culto é adoração, é rendição.
seja com as mãos levantadas, seja com os joelhos dobrados, seja com lágrimas nos olhos, eu estou cultuando, eu estou me rendendo a Deus. Então, você que disse assim, eu fui lá assistir o culto, realmente, você assistiu. Você assentou e assistiu quem estava cultuando, e você foi para casa, vazio. Porque culto não é para se assistir, culto é para se prestar, eu presto o meu culto. Vocês estão aqui? Agora, se eu presto, se o culto eu presto, eu sirvo no culto. E não necessariamente são paredes que fazem um culto acontecer, e eu sou a igreja. Então, se espera de que, onde eu estiver, a igreja de Jesus estará ali. Onde eu colocar, como ele disse para Josué, onde você colocar a planta dos seus pés, Josué, este lugar é seu, é terra santa. Levante suas mãos. Quero declarar em nome de Jesus, você é um templo divino, você é a habitação do Cordeiro, em você habita o Espírito Santo, e eu repito porque está na palavra, aonde você pisar a planta dos seus pés, há uma autoridade de Deus sobre a tua vida, e aquele lugar é terra santa. Aleluia. Eu li o versículo para você dizendo que o vento sopra onde quer, está relacionado ao Espírito Santo. E ele disse, assim é todo o nascido do Espírito. Assim é todo. Coloca aí no telão o versículo, queridos. Capítulo 3 de João, versículo 8. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pastor, como que é o nascido do Espírito? Como é que tem que ser? Simples, você tem que ser como o vento. O vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde ele vai e ninguém sabe de onde ele saiu. Pastor, como é que tem que ser o nascido de Deus? Tem que ser assim. Da onde que veio esse cara? Esse cara é esquisito aqui na firma, de onde saiu ele? Não sei, mas ele chegou aqui e a firma mudou depois que ele entrou. Da onde que é essa menina? Não sei, mas ela veio aí de algum lugar, fez matrícula na nossa escola e está na nossa classe, e depois que essa menina chegou aqui na classe, as coisas mudaram aqui. Da onde ela veio? Não sei. Da onde ele é? Não sei. Mas ele está aqui. E quando ele chega, as coisas mudam. Eu estou falando de você, meu irmão. Estou falando de você, minha irmã. Porque se o Espírito Santo habita em você e ele sopra onde quer, você tem que ser assim como o Espírito. Aonde quer que você vá, você está sendo uma ferramenta do Espírito Santo. Então, se você é uma ferramenta do Espírito Santo e você é o templo onde habita o Espírito Santo, aonde você está, existe um templo ali. E se as pessoas querem adorar a Jesus, uma mulher perguntou para Jesus, uma pecadora, perguntou, Senhor, eu não sei onde eu devo adorar. Uns dizem que é em Jerusalém, o outro diz que é ali naquela montanha. Onde é que eu tenho que adorar? Aquela mulher não sabia o que era ser templo. Ela não sabia o que era templo. Jesus já sabia, mas a mulher não sabia. Ela era religiosa, dessas que achavam que ir para o templo era estar dentro das paredes, dessa que achava que ir para o templo era subir em cima do monte. E ela perguntou para Jesus, você sabe de que eu estou falando, né? João 4, 23, da mulher na beira do poço. A mulher já tinha tido 5 maridos, estava com um que agora não era marido dela. Pecadora, estava ali agora de frente com Jesus, Jesus agora revelando a vida dela, ela surpreendida com quem estava na frente dela, e aí ela lança a pergunta, eu quero adorar, eu quero ser crente, eu quero ser fiel, para onde que eu tenho que ir? Porque vocês judeus falam que é lá no templo lá de Jerusalém, a minha família disse para mim que é ali, no cume daquele monte. O que eu faço, Jesus? Já que você é o profeta. Ele falou, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem por dentro, em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Filha, o templo pode ser você. Se você for verdadeira, se você andar em verdade, tem que ser verdadeiro, não é falso. Se você for verdadeira, e se você andar em espírito, dentro de você vai acontecer a verdadeira adoração. É dentro de você, porque você pode ser no templo.
a mulher se converteu ali, na beira do poço. Instantaneamente, ela se converteu. E sabe o que a Bíblia diz? Que naquele momento, a mulher se tornou um templo ambulante. Instantaneamente. Como assim, pastor? Porque na hora que entrou o Espírito nela, que ela viu que o moço era profeta, e ela tinha recebido Jesus naquele momento como profeta, a palavra do Senhor diz que ela saiu do seu lugar, diga, o templo andou. E ela volta para a sua vizinhança, que não gostava dela, que apontava o dedo na cara dela, e começou a dizer, olha, dentro de mim agora tem um homem, eu conheci um homem, que ele conhece tudo, ele é profeta, ele falou comigo, ele mudou minha vida, ele mudou minha história, e o templo começou a fazer a diferença no meio da aldeia. Não demorou muito tempo, todo mundo daquela aldeia, daquela cidade, estava lá de frente com Jesus. E dizendo, eu também quero ser templo. E quando terminou o discurso, eu estou lá no final do capítulo 4 de João. Quando terminou aquele movimento agora que a mulher tinha feito, preste atenção. Quando conclui aquele movimento, o versículo termina dizendo assim, agora eles não acreditavam mais só porque o que a mulher dizia. Agora eles estavam acreditando, agora eu vou parafrasear aqui, tá? Agora eles não acreditavam só pelo templo que eles conheceram. Agora eles começaram a se tornar templo também. Ah, você não aplaude, eu não sei nem porquê. Não é eu, é para o Espírito Santo. Eles se tornaram o templo também, porque cada um que aceita Jesus se torna um templo. E qual é a intenção dessa palavra, irmãos? A intenção é tirar você de uma zona estática. Escreve aí, você que gosta de escrever. O verdadeiro templo não é estático. Ou seja, ele não fica no mesmo lugar. Esse nunca, vou repetir, nunca foi o propósito original de Deus com o seu templo. Fazer com que ele seja estático. E por isso ele fez com que o ato profético de Moisés tivesse um valor. Porque o templo de Moisés, o tabernáculo lá, tinha que ser montado e desmontado, montado e desmontado, montado e desmontado. Nunca ficava parado no mesmo lugar. Por isso, se você conhece alguém, preste atenção, que frequenta a igreja há 10 anos, 5 anos, 3 anos, e o ser templo para ele é ficar sentado no fundo da igreja, assistindo um culto. E esse templo não significa nada do lado de fora. Onde ele está não faz diferença, onde ele estuda não faz diferença, aonde ele trabalha não faz diferença, dentro da família dele não faz diferença. E ele vem aqui no domingo fielmente, assiste o culto. Mas esse templo não faz diferença do lado de fora, meu irmão, me desculpa, essa pessoa não foi revelada. E por isso o Espírito Santo está trazendo essa palavra aqui, para haver revelação. E eu nem vou julgar dizendo que ela não é filha, porque senão o nosso jejum fica... eu anulo o nosso jejum, porque o nosso jejum não é jogando na cara das pessoas que elas não têm o reino de Deus. O nosso jejum é para ativar o reino de Deus em nós. O que eu estou fazendo com essa palavra aqui hoje? Ativando o reino de Deus em você. Porque se você souber que você é um templo ambulante de Deus, e você tem que fazer a mesma coisa que o Espírito Santo, ir aonde Ele for, estar aonde Ele quer que você esteja, ou seja, o vento sopra onde quer, o templo estar aonde quer que Deus, ou melhor, o templo estar aonde Deus quer que Ele esteja. Se você for revelado sobre isso, a nossa história como igreja vai mudar. E é por isso também que a visão sobre ser missionário também está bagunçada na cabeça dos crentes. Essa é uma época, principalmente aqui no Brasil, eu não vou julgar os outros países que eu não tenho a estatística, mas no Brasil, a estatística de missionários é 0,00 alguma coisa. Por quê? Porque ninguém quer ser missionário. Porque na cabeça das pessoas, ser missionário é ter que abandonar tudo, pegar uma mochila e sair sem dinheiro para passar necessidade em algum lugar. Essa é a cabeça brasileira das igrejas. Largar minha vida, largar minha escola, largar tudo, pôr a mochila nas costas com 2 mudas de roupa e ir para algum lugar estranho que meu pastor me enviar, e ir lá passar necessidade, e aí eu sou missionário. Pergunta para um jovem se ele quer ser missionário. É raro um jovem levantar a mão e dizer que eu quero ser missionário. Por quê? Porque não se tem mais revelação do que é ser um templo. Porque se eu tiver revelação sobre ser um templo, eu estava aqui dando uma aula para o Lucas esses dias,
praticamente eu dei uma aula para o Lucas sobre férias, porque o Lucas veio me pedir férias. E eu tive que dar uma aula para ele e para o discípulo que está chegando. Porque, irmãos, todo mundo tem direito a descanso e férias, é óbvio. Agrega aí nas suas lições, que essa eu não falei no dia. Mas um templo não tira férias. Em que sentido, pastor, você está dizendo? Que é proibido sair de férias? Não. Eu estou querendo dizer o seguinte: fisicamente eu viajo. Fisicamente eu vou para a praia. Fisicamente eu vou para o sítio. Mas quem está indo? O templo. O templo está indo para a praia, o templo está indo para o sítio, o templo está indo para a Europa, o templo está indo para os Estados Unidos. E o que vai acontecer se o templo descer do avião lá? O que vai acontecer quando o templo descer do ônibus, da escadinha do ônibus? Ele vai continuar sendo templo. E se o templo for como eu, tenho praticado isso, glória a Deus, tem dado certo. Todas, praticamente todas, eu não vou falar todas porque pode ser que eu erre, mas praticamente todas, minha filha sabe disso que ela já viu. Em algum momento da nossa viagem, eu evangelizo alguém. Verdade ou mentira, filha? Em algum momento o templo funciona. Na rua, o cara que está pedindo alguma coisa, eu sempre toco ideia. Aqueles caras de beira da praia vendendo pulseira. Alguém, em algum momento, vai ter o templo de Deus na frente dele. Assim como aquela mulher teve o templo na beira do poço, o templo chegou até ela. Você não está entendendo. Na beira do poço, o templo chegou até ela. Ela estava perguntando assim: como é que eu faço para ir ao templo? Como eu vou? Eu vou para Jerusalém ou eu vou para a montanha? Para onde eu vou? Jesus estava dizendo: você não precisa ir, porque o templo veio até você. Aleluia! E aí, irmãos, o versículo, ai meu Deus, se você não falar esse versículo, eu vou pedir demissão, não é possível. Eu não ensinei nada em 18 anos. Mateus 28, 19. Não faz eu pedir demissão, não? 1, 2, 3. Mateus 28, 19? Com quem que eu falo aí para me entregar minha carteira de trabalho? Tem que pedir demissão. Ô Daniel, quer ficar? Toma. Continua aí. Pastor Daniel, próximo pastor dessa igreja, ele é mais mestre do que eu. Em 18 anos eu não consegui ensinar, Daniel. Toma. Recebe aí. Vou pedir demissão. Até o mestre errou. Acabou de errar agora. Eu vou pedir demissão. Ide e fazei discípulos de todas as nações. De pregar o evangelho a toda criatura. Ouvi. Não, tudo bem, ninguém vai te julgar. Ninguém vai te... A gente tem direito de errar, ninguém vai te julgar. Portanto, ide e façam, é que aqui está na linguagem moderna, né? Mas ali é portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e no Filho e do Espírito Santo. Presta atenção, ele está mandando quem ir? Quem que ele está mandando ir? E quem que ele está mandando batizar? Não, quem é o batizador aí? Quem que realiza o batismo? Estou perguntando quem vai se batizar. Mas quem é o realizador do batismo? Quem batiza? Quem batiza é quem foi. Sim ou não? O batismo acontece aonde? Nas águas. Normalmente onde a gente vê água? Na piscina em cima da igreja. Isso é verdade absoluta? Não. Porque se um dia eu estiver no meio de algum lugar, no meio do mato, na praia, não sei aonde que eu estiver, e eu nunca mais vou ter acesso àquele indivíduo, eu vou falar uma coisa perigosa aqui, mas eu vou falar porque o Espírito Santo me estimula a falar. Quem falou para você que o que aconteceu com o Filipe e o eunuco não pode acontecer de novo? O que eu estou querendo dizer, pastor? Você está pregando o evangelho, pensa, você fez uma viagem, você é o templo ambulante, sim ou não? Aí você fez uma viagem. Meu cunhado ali, ó, gosta de viajar, o Zezinho. Fez uma viagem.
Chegou em um determinado lugar longe, lá no meio do mato, sei lá, no meio da praia, sei lá onde que estava. Começou a evangelizar alguém. O Zé é evangelista, ele gosta de evangelizar. Evangelizou. O cara aceitou Jesus chorando, pá. Só que você vai embora dali. Você não tem como cuidar, você não tem como fazer, você vai talvez pegar um telefone, se tiver. Eu já evangelizei gente que não tinha telefone. O cara estava lá, era um cara da rua. Ele não tinha celular, não tinha nada, não dava para entrar em contato. De repente, se você for compelido pelo Espírito Santo, e ele entender a palavra como o Felipe pregou para o eunuco, e o eunuco entendeu. E aí está aqui você, o cara aqui. Aí você olha para o lado da praia. Olha para o cara, olha para a praia. Olha para o cara, olha para o rio. Olha para o cara, olha para a cachoeira. Você quer se batizar agora, cara? Eu quero. Eu vou dizer para você. Se você é um templo ambulante, não existe nada na Bíblia. Eu quero que o teólogo me prove isso. Não existe nada na Bíblia que te impeça de ir com aquele cara ali na beira do rio e batizar ele em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas por que eu estou falando que é algo perigoso? Porque eu estou conversando com o templo real, templo vivo e templo ambulante. E quem é templo real, vivo e ambulante, ele não anda sozinho. Isso significa que se você for viajar e se você está de férias, você não está sozinho. A igreja está lá com você. Agora uma pessoa que não caminha com a gente, não está com a gente, não ora com a gente, não esteve aqui ontem com a gente, chama uma coisa, não está com a gente, vai ter negócio de casais, não está com a gente, tem encontro, não está com a gente, está no culto, não está com a gente, não está com a igreja. E aí ele viaja, ouve essa palavra que eu estou pregando. E aí ele chega lá e fala, pastor falou que eu posso batizar. Você não está com a igreja. Você não está com a igreja e quer batizar os outros? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou pior que isso, diz que é o templo ambulante, mas está com a vida toda cheia de pecado. Toda arrebentada. Está em adultério, está em não sei o quê, está roubando lá na firma, está mentindo, está não sei o quê, fofocando. Sei lá que pecado você tem. Mas o pastor falou que eu sou templo ambulante. Sim, tinha uns templos no Velho Testamento, você encontra muito isso. Como é que é o templo que o Josias encontrou, Daniel? Como que é o templo que o Josias encontrou? Cheio de idolatria lá dentro, de prostituição, adorando a Sera, fazendo um monte de tranqueira. Era templo? Era templo sim ou não? Era templo ou não era? E o que tinha dentro do templo? Um monte de sujeira, um monte de porcaria, um monte de estátua de idolatria. O rei chegou, teve que fazer uma limpeza no templo. Então presta atenção, antes de você querer limpar os outros pelas águas. Templo, ouve o que eu vou te falar. Antes de você achar que essa palavra você pode pegar para você e sair batizando os outros de qualquer jeito aí, vou dizer uma coisa. Antes de você sair batizando os outros pelas águas, primeiro limpa o templo. Santifica o templo. Só tem direito de fazer batismo quem é templo santificado. Eu vou repetir. Só tem direito de batizar outro alguém se for santificado. Porque as águas de batismo significa santidade. E como que eu, cheio de pecado, posso batizar outro e dizer que ele é santo, se eu mesmo não me respeito o tempo que sou eu? Quantos estão aqui? Aleluia. Se essa palavra for para o YouTube, ela vai. É capaz da gente ser cancelado para o pastor que está falando heresia no púlpito. Eu vi um pastor lá da internet falando que todo mundo que quiser pode batizar. E aí vai dar aquele corte, sabe, de cancelamento no YouTube. Quantos entenderam o que eu disse aqui? Levanta a mão. Para mim terminar, sempre que o homem teve a iniciativa de instituir um local fixo de adoração, preste atenção, sempre que o homem teve a iniciativa de fazer um lugar fixo de adoração, ele acabou por criar, na verdade, um sistema de idolatria, acarretando muitos males nesse sistema de idolatria. E agora eu vou aqui desmascarar o sistema. Essa aqui tinha que ir para a internet. Agora eu vou desmascarar o sistema. O que esse sistema de igreja construída de prédio, e se for só isso, olha o que esse sistema pode causar. Primeiro, idolatria, que eu já citei. Eu idolatro a cadeira, idolatro o tipo do prédio, idolatro a banda que está tocando, idolatro o próprio líder, né? Que tem muito líder que gosta de ser idolatrado. Inclusive ele põe as fotos dele na porta da igreja. Verdade ou mentira? Então, esse templo vai causar idolatria. Porque a minha igreja,
Outro dia eu vi uma menina publicando uma igreja que eu gosto, tá? Eu gosto. Mas eu não gostei da publicação dela. Eu vou levar vocês para conhecer a minha igreja. Olha, aqui é a sala de não sei o quê. Aqui é a sala do não sei o quê. Aqui é não sei o quê. E começou a fazer a publicação. Aqui é a sala. Eu não sei para que serve. Eu falei, para que está fazendo a publicação? Tem uma igreja e não sabe nem para que serve as coisas. Mas ela estava publicando o quê? Uma igreja majestosa, suntuosa. Uma igreja não. Errei. O que ela estava apresentando? Diga, um prédio. Diga, um prédio. Então eu começo a apresentar um prédio. Então isso pode trazer para mim o quê? Idolatria. O meu prédio é legal. Meus músicos são legais. A minha banda é top. A mídia da minha igreja é a melhor de todas. O nosso canal da internet é o melhor. As nossas cadeiras são as melhores. Meu isso, meu aquilo. E começa então a trazer uma idolatria sobre prédios e sobre as pessoas que estão dentro do prédio. Quantos entenderam o que eu estou falando? Problemas com o templo físico. Orgulho. Orgulho de quê? Orgulho por ser proprietário do templo mais bonito. A nossa igreja é a maior igreja do Grajaú. Nós somos a maior igreja do Nordeste. Nós somos a maior... Vocês nunca viram isso na internet? O nosso é o maior templo. Ali no Brás é uma briga de templos. Quem já viu no Brás, ali naquela região do centro? É uma briga. Quem está fazendo o maior? De quem é o maior? Eu nem vou citar nomes. Mas o mais famoso eu já disse aqui hoje. O mais famoso. Eu já disse aqui hoje. Mas fora esse, tem uma outra igreja que inaugurou um templo agora. Acabou de inaugurar o ano passado, esse ano agora. Demorou mais de 15 anos para construir. Tem heliporto, tem não sei o quê. Só o subsolo custou 5 milhões de dólares. Só o lugar onde vão ficar os carros. Escuta o que eu estou te falando. Então eu tenho esse templo que você já conhece. Eu tenho essa que acabou de estrear. Eu tenho outro que construiu do lado. Eu tenho outro que tem um não sei o que hall. Eu tenho outro que está construindo lá perto da rodoviária. Você olha, você só vê o buraco lá embaixo, gigante. O projeto deve ser, nem sei o que vai vir lá para cima. Eu tenho outro que, e aí eles vão mudando os nomes, né? Antes era igreja, aí passou a ser chamado templo. Aí o outro construiu, sabe o que em Guarulhos? A cidade. Agora não é mais o templo, é pequeno. O templo ficou pequeno, agora é a cidade de Deus. E quanto maior, eu estou dizendo que eu tenho mais, ou que Deus me responde mais. Sabe como é o nome disso? Diga comigo, orgulho. Então, duas coisas. Ou eu tenho orgulho por ser proprietário do templo maior. E o 3, o templo físico estático me traz também a rejeição. Por que, pastor, espírito de rejeição? Porque a minha igreja é pequenininha. Eu sou de uma igrejinha ali na esquina. Só tem 15 pessoas. E aí eu começo a me sentir rejeitado. Porque eu não tenho templo próprio, nós pagamos aluguel, é uma igreja pequena ali na esquina. E nós somos simples demais. Então olha só, o que um templo físico faz acontecer? Traz idolatria, traz orgulho para aqueles que são grandões, traz rejeição para os pequenininhos. E o que o diabo gosta de fazer é comparação. Você sabe por que a rede social está fazendo com os jovens, com os adultos, com as mulheres? Está fazendo com todo mundo. Casado, com casamento, com tudo. O espírito da rejeição. Por quê? Porque faz a comparação. Eu não tenho aquele cabelo, eu não tenho aquela roupa, eu não tenho aquele sapato, eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele pai, eu não tenho aquele marido, eu não tenho a minha mulher, não é assim, o meu médico não é esse, eu não consigo ir naquele consultório, eu não ando nesse carro, e aí eu começo a fazer comparação. A comparação me traz rejeição, a rejeição me traz solidão, me traz depressão, e a depressão e a solidão traz espírito de suicídio. Eu vou me matar porque a minha vida nunca será desse jeito aí. Porque afinal de contas eu nunca fui para Disney. Vocês estão aqui? E quando eu falo do templo físico, mesma coisa. Ai, e quantas pessoas de igrejinha hoje estão se sentindo inúteis e as igrejas estão ficando cada vez mais vazias. Por quê? Porque ele acha que a igreja dele, porque é pequena, ela não é igreja. Só dizer para você, esta igreja, um dia, só teve
4 pessoas. Depois só teve 7 pessoas. Depois só teve 15 pessoas. Essa igreja ficou um ano a menos de 40 pessoas. Essa igreja já foi uma igrejinha. Mas ela era igreja de verdade. Apostólica e profética. Tinha um corinho antigo. Por favor, vocês que gostam desses corinhos, quem sabe me ajuda a cantar. Põe o som maior, eu acho que dá, Deus, o som maior. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde estará agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Eu vou responder a pergunta. Onde está essa igrejinha? Está agora sofrendo de espírito de rejeição. Porque afinal de contas, a Fonte de Alívio comprou um prédio. E tem um terreno gigante. O outro tem um templo do cristão. E nós somos apenas uma igrejinha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente aqui nesse culto que foi numa igrejinha que foi batizado no Espírito Santo. Nesse culto. A minha esposa foi batizada no Espírito Santo com 12 anos. Pena que ela não está aqui hoje. Ela foi batizada com o Espírito Santo com 12 anos. Numa igreja pequenininha. No passado chamava isso de congregação. Ela foi batizada numa congregaçãozinha. Que o meu sogro dirigia aquela congregação. Pouquinho de gente. Durante a semana foi onde minha esposa foi batizada com o Espírito Santo. Mas hoje, essa mesma igrejinha está sofrendo de espírito de rejeição. Por causa do quê? Porque colocaram na cabeça dessa igrejinha que templo é isso aqui. E como eles estão reunidos em pessoas ali cheias do poder do Espírito Santo, mas eles não têm um templo, então eles são pequenos. Mas só Deus sabe. Olha para mim que eu vou te falar agora. Nesse momento, enquanto eu prego essa pregação, existe centenas de milhares de igrejinhas espalhadas pelos lugares mais longes que você for visitar, enfiadas nos interiores, nas ruas de terras, nas estradas de 30, 40, 50 quilômetros de terra, igrejinhas enfiadas dentro da Amazônia, que eu tive o privilégio de ver, igrejas sem janelas, sem portas, pequenos locais, pequenos irmãos, às vezes como na África, debaixo das árvores. Mas eles são igreja de Jesus verdade, porque eles não são prédio, eles são templo ambulante de Deus. Aleluia. Outra coisa ruim que acontece num templo ambulante, num templo fixo, o espírito de engano por achar que o lugar fixo é o lugar santo. Tem gente que acha que o lugar fixo, aqui que mora a santidade. Se você vir aqui dia de semana, tem pedreiro trabalhando, tem não sei o quê, então não tem negócio de santidade, é um lugar comum, é um prédio. A santidade é dentro de você. Outra coisa que habita dentro de um prédio fixo, espírito da preguiça. Por quê? Pelo comodismo de não ter que sair do lugar. Eu venho no culto, afinal de contas. É ali que eu vou no culto, eu não preciso fazer nada. Ser templo ambulante me tira do comodismo e da preguiça. Eu preciso ser templo onde eu estiver. Então a preguiça não faz parte da minha vida. Outra coisa, parte 6, o número 6 aí. O templo fixo me leva a ter religiosidade. Por quê? Por estar com Deus apenas em horários pré-determinados naquele local. Quando é que você está com Deus? Domingo, 9 horas da manhã. Quando é que você encontra com Deus? Dia de terça-feira. Quando é que você encontra com Deus? Ontem, sábado, 8 horas da noite. E ele acha que para encontrar com Deus tem dia e horário pré-fixado. Mas o templo ambulante, levante sua mão. O templo ambulante, Deus anda com ele. Todo dia, toda hora, em todos os lugares. Eu falei das coisas negativas, amém? E vou terminar com as positivas. Quais são as bênçãos? Escreve aí. As bênçãos de ser um templo ambulante. Eu nem vou pregar, eu vou só ler para você. Quais são as bênçãos de ser um templo ambulante? Primeiro, não ter apego a lugares ou coisas.
Bênçãos de ter o tempo de ser, né? Não é de ter, de ser um templo ambulante. Bênção número 2, ter humildade sempre de começar de novo. Por quê? Porque para mim tanto faz grande e pequeno, eu sempre estou começando de novo alguma coisa para Deus. 3, a bênção é porque eu estou livre da comparação, que é uma doença e é uma doença terrível. A comparação, já disse aqui. 4, não ser mais enganado pela aparência ou pela suntuosidade do lugar, de um prédio, que é santo por ser chique, ou vice-versa. Então eu digo que aquele lugar é santo porque é chique, e digo que o outro não tem santidade porque eles são pobrinhos. Então eu sou curado disso daí. Amém, amados? 5, a bênção de ser templo ambulante é porque me dá disposição e ânimo para mudanças constantes. Eu repito, quem é templo ambulante, ele sempre está disposto a mudança constante. E uma coisa nessa igreja que as pessoas não suportam é as nossas mudanças. Vira e mexe a gente está trazendo alguma coisa nova. Vira e mexe a gente está mudando daqui para lá, de cá para lá. Sempre está acontecendo um movimento. Vira para o teu irmão que está do seu lado e fala, é assim que tem que ser. Diga, é assim que tem que ser. Templo ambulante sempre está mudando. Diga, basta o vento soprar, a mudança vai acontecer. Diga para ele, se você não gosta de mudança, você não tem como ser templo ambulante. 6, e último para encerrar, fica de pé. Levante as suas mãos, cada equipe do louvor, levante suas mãos. A sexta e última bênção de ser um templo ambulante é que, como templo ambulante, preste atenção, você tem liberdade de adoração, você tem liberdade para ter uma ministração, uma adoração criativa, já que a religiosidade não está presente. Você não está preso a nada para poder adorar. Ah, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você já tinha começado a falar em língua, você já tinha começado a clamar. Vou repetir, quem é templo ambulante tem liberdade de adoração. Ele tem liberdade para uma ministração criativa. A religiosidade não está com ele. Ele não está mais preso a nada. Então ele pode adorar. Se você é templo de Deus, adore. Adore-o. Você é um templo vivo. Você é um templo vivo. Adore-o. Comece a dizer para Deus, Deus, eu quero ser o teu templo. Eu quero estar onde o Senhor estiver. Eu quero ir aonde o vento soprar. Eu me recuso a ficar parado. Levante a sua voz e ore. Ore sobre esta palavra. Ore sobre esta palavra. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus.